Muito bem, paz do Senhor para todos os nossos professores da Escola Bíblica Dominical, para os nossos superintendentes da Escola Bíblica Dominical e também para os nossos pastores dirigentes do campo de Bangu. Também para você, amigo, que está sempre nos acompanhando nestas aulas, da Escola Bíblica Dominical, nessas revistas que tem o tema de louvor e adoração. Hoje nós estamos com a lição de número 9, que traz o tema a oração como adoração. Então estamos nesse período estudando sobre louvor e adoração e nesta fase, na lição de número 9, nós vamos falar sobre a oração como adoração. Quero lembrar mais uma vez aí ao querido professor que o motivo da oração só tem na nossa revista e o motivo aí diz: ore por mais desejo e vontade de buscar a Deus. Então esse aí é um tema da oração do professor. Então buscar para você ter mais desejo e vontade de buscar a Deus. Temos aí também como o objetivo da lição. Nós temos 3 objetivos que você, como professor, tem que focar aí, para a gente não fugir muito. Tem aí o primeiro objetivo, que é resgatar a oração como adoração. Então, o segundo objetivo, compreender que oração e louvor também se complementam. Louvor e oração se complementam. Esse aí é o outro objetivo. E o terceiro objetivo, incentivar a prática da oração como adoração. Então, incentivar a prática da oração como adoração. Então, eu gosto sempre de lembrar para vocês, para todos nós, que uma das melhores formas que temos para dar sentido à lição é pegar e traduzir o tema. Então, você tem aí a oração como adoração. Primeira coisa que você tem que ver com o seu aluno é perguntar para ele o que é oração. Aí você pode contextualizar, trazer para um significado mais amplo da sua classe, dos seus alunos, o que é orar. Oração é o quê? Porque se você está dizendo que a oração como adoração, então o que é orar? E aqui a gente pode trazer como oração, a oração é uma comunicação. Você pode perguntar, começar iniciando, o que você acha que é oração? Porque nós temos que tomar muito cuidado sobre o conceito de oração. Nós introduzimos em nós o conceito de oração como uma obrigação que você tem de falar algumas preces. Você tem que falar umas palavras bonitas e falar para um Deus que ele é tão, tão distante, É igual aquela terra do tão, tão, tão distante, que você fala e se ele te ouvir tudo bem, se não... Eu lembro de um colega, um irmão, uma certa vez chegou para mim e falou assim: João, esse negócio de ser crente é complicado, porque essa oração a gente tem que orar, mas o compromisso da nossa resposta a gente não tem controle nenhum, está na mão de Deus. E ele me dava a ideia de que parece que esse Deus não tinha compromisso com o que eu oro. Então nós temos que tomar cuidado e trazermos ao conceito do nosso aluno que a oração ela é um caminho de mão dupla. A oração é um caminho onde você fala com Deus e Deus te responde. Você pode trazer lá em Jeremias 33 e versículo 3, eu acho que é isso mesmo, Jeremias 33, versículo 3, fala que clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas, que tu não sabes. Olha que tema interessante, que conceito interessante da oração. Um caminho de mão dupla. Se você clamar a mim, eu te responderei e vou te anunciar coisas que estavam muito além do que tu querias. Então, muito além do teu entendimento e do nosso entendimento. Então, a oração ela é algo muito mais profundo do que um conceito vão de simplesmente falar alguma coisa para Deus. Ela está num conceito de intimidade, de conversa com Deus. Então, esse é o tema. Traga para o teu aluno, traga para a sua classe esse conceito de oração. O que o seu aluno acha que é oração? A oração é simplesmente uma rezinha que a gente faz, como um contexto, o Pai Nosso para muitas pessoas é sem sentido. Ele faz a oração do Pai Nosso simplesmente como foi assim que Deus ensinou. Então eu oro assim. Mas qual o conteúdo da oração? Então faça o seu aluno refletir sobre o conteúdo, sobre o contexto de oração. Então oração é um caminho de mão dupla. Fale para o seu aluno o conceito de oração.
nós temos aí o texto de referência que o comentarista usou, lá em Salmo 42, que aí ele vai dar esse contexto interessante, né? Como o servo brama pelas correntes das águas, o anseio que se tem por estar com Deus. O nosso pastor Sóstenes, ele tem até um conceito interessante sobre a oração, uma certa vez falando sobre a oração, que você mede o teu amor para com Deus pelo nível de conversa que você tem com Ele. Por exemplo, quando você gosta de alguém, você tem uma intimidade, você quer conversar com essa pessoa. E você faça a sua pergunta, esse contexto dentro da classe. Quanto tempo você conversa com a pessoa que você gosta realmente? Dá seu exemplo, por exemplo, da namorada, né? Eu, quando estava namorando com a minha esposa atual, ela trabalhava também de noite, durante o dia e tal, e eu também trabalhava, e às vezes eu fazia um plantão. Ela trabalhava durante o dia, eu trabalhava durante a noite. Parecia aquele filme que tinha o feitiço de Áquila, né? Um durante o dia era um lobo, depois virava uma águia e nunca se encontravam. Mas o meu desejo era chegar um domingo para eu encontrar e conversar com ela. Ou às vezes pegar o telefone e ligar, nem que seja para ouvir: oi, tudo bem? Como é que está? Então esse contexto da oração é uma conversa, é um diálogo que você tem com quem você gosta. Então, esse tema é muito importante porque nós estamos, a cada dia que passa, nos distanciando de conversar com quem nós realmente gostamos. Ou será que nós gostamos dele? Ou será que nós temos medo de Deus? Ou temos um Deus tão distante? Então, esse tema é muito interessante de discutirmos com o nosso aluno. Dentro do contexto da verdade aplicada, que é o resumo da lição, diz assim: a oração é um dos ingredientes essenciais de uma verdadeira adoração. Como é que eu vou adorar alguém que eu não tenho? Como é que eu venero alguém se eu não tenho intimidade nenhuma, não falo com ele, tenho medo de conversar? Você já imaginou? É igual um líder, né, de um departamento, que o pessoal tem tanto veneração que tem medo de falar com essa pessoa. Que tipo de intimidade você tem com essa pessoa? Nenhum. Então você tem um respeito por aquela pessoa, mas você tem uma coisa distante dele. Com Deus não é assim. Nós vemos o exemplo do próprio Cristo. Cristo, ele era um exemplo de oração. Apesar de ser filho de Deus, né, e ser também como homem aqui, ele tinha um momento de oração. Eu estava discutindo sobre isso, estava lendo sobre a oração, quando estava lendo em algum lugar em relação ao relacionamento de um casal. Um estudioso do assunto de matrimônio estava dizendo que um relacionamento de casal, ele precisa no mínimo ter 1 hora de oração por dia. 1 hora de oração não, 1 hora de conversa, né? De diálogo entre os casais, os cônjuges, pelo menos 1 hora por dia. E quando eu estava lendo aquele texto, eu lembrei de Cristo, quando foi orar, que falou com os seus discípulos: fiquem aqui, né? Vigiem, orem aqui, enquanto eu vou me afastar e vou orar. E quando Jesus voltava, encontrava eles fazendo o quê? Estavam dormindo. Aí Jesus chega e diz para ele: mas vem cá, vocês não conseguem ficar nem pelo menos 1 hora comigo, né? Então, preste atenção. Se no relacionamento você precisa dialogar para que haja uma compreensão, para que haja entendimento no relacionamento de casal, imagina agora numa relação com Deus. Você precisa também ter esse relacionamento, esse diálogo. E isso é importante nós trazermos à luz para os nossos alunos, porque essa oração não é simplesmente eu falar palavras bonitas para alguém. Não. Eu quero saber o que essa pessoa tem para me dizer também, né? Então vamos aqui. O objetivo da lição: resgatar a oração como adoração. Então a oração, ela é uma adoração. Primeiro, você, para adorar a Deus, você tem que ter uma reverência. A gente já viu que adoração é reverência, é temor. Significa a palavra adoração: beijar a mão, se encurvar, beijar os pés. É render um sentido de que aquela pessoa tem um respeito, tem uma autoridade. Então a adoração é isso. E a oração é um ingrediente para você adorar. Porque você, para adorar a Deus, reverenciar a Deus, você precisa saber chegar e falar com Deus. E esse contexto de que quando você ora, você tem que acreditar. É o que diz, né, a palavra de Deus: clama a mim e responder-te-ei. Você precisa acreditar que quando você ora, você está falando com alguém que se interessa contigo nas coisas que talvez você nem imagine. A gente tem em Filipenses 4, versículo 6, eu anotei aqui, diz assim: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas de Deus através de quê? Das orações.
Você está ansioso com a perda do emprego? Você está ansioso com alguma questão sua? Você precisa saber falar isso para Deus. E uma coisa interessante que a gente vai observar, você pode discutir, falar com seus alunos, que Jesus Cristo, ele tinha uma forma curiosa quando ele lidava com as pessoas. Aonde ele ia, onde ele passava, aqueles cegos, né? Por exemplo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era um cego e Jesus chegando perto dele, Jesus perguntava, o que queres que eu te faça? Jesus estava vendo a condição, era um cego, mas Jesus sempre quer ouvir de nós. E isso é uma questão interessante, porque tem pessoas que são, cada um tem o seu jeito, tem uns que são calados, né? Mas quando ele está amando alguém, quando ele está interessado por alguém, a pessoa pode ser mais tímida que seja, mas quando ele realmente gosta de alguém, ele chega no seu momento e se abre o seu coração para alguma pessoa, aquela pessoa que ele tem intimidade. E é assim que nós temos que passar para o nosso aluno, que a oração como adoração, ela depende também que você tenha intimidade com Deus. Nós vemos aqui, o segundo, compreender que a oração e o louvor também se complementam, né? E o terceiro aí, já incentivar a prática da oração como adoração, são itens bem próximos. A gente vê que a oração do século da indiferença, o comentarista fala sobre isso, século da indiferença. A gente vive uma época onde ninguém se liga muito com ninguém, né? Cada um vive no seu mundo, é como se a pessoa que está ao seu lado não tivesse nada a ver com você. A Bíblia, lá em Timóteo, 1 Timóteo 2, versículos de 1 a 3, você dá uma lida nesse texto, fala sobre devemos orar, fazer orações por todos os homens, a começar das autoridades, das pessoas que exercem poder sobre nós, para que tenhamos paz. Olha que texto interessante. Você precisa orar para que haja tranquilidade. Você tem que ter compromisso com o que você ora, porque tem uma coisa interessante. Você precisa ter comunhão com Deus para poder conversar com Deus. O que nos separa de Cristo? As nossas iniquidades. Mas quando você chega para Cristo e você pede perdão dos seus pecados, você começa a ter intimidade com Deus. Orar é uma coisa interessante. Quando você é indiferente às pessoas, você não quer saber da vida dele. Eu não estou nem aí para o governo do Estado. Eu não estou nem aí para a política do nosso país. Eu não estou nem aí para o governo dos Estados Unidos. Se você prestar bem atenção, você precisa orar por estes homens. Você precisa orar pelas pessoas que cuidam. Ah, a polícia, está tudo corrupto. Você precisa orar por estas pessoas. São governos, são autoridades estabelecidas que influenciam de alguma forma o nosso meio. E a igreja, ela é o sal da terra. E como sal da terra, ela precisa ter sabor. E que sabor? É o prazer de lembrar que aquele é o teu irmão. E a Bíblia diz, né, faz lembrar as lições anteriores. Senhor, quantas vezes foi que a gente te viu com fome e a gente não te deu de comida? Quantas vezes foi que a gente te viu com sede e não te deu de bebida? Aí Jesus responde, todas as vezes que deixardes de fazer a um desses pequeninos, deixardes de fazer a mim também. Então, querido, traz para nós uma responsabilidade muito interessante. A questão da indiferença. Nós precisamos olhar que Cristo, quando veio ao mundo, ele veio para alcançar as pessoas que precisavam, que estavam perdidas. E nós precisamos também. Eu estava lendo sobre a oração e estava lendo sobre Paul Yong-Soo, um dos maiores, né, das maiores igrejas do mundo. E ele estava dando os segredos. E eu lembrei que na nossa oração, aqui na nossa escola dominical, a nossa escola dominical aqui em Bangu, que pode ser uma referência para todo o nosso campo, nós começamos a escola dominical aqui às 8h30, com a oração de 8h30. Meia hora de oração. E tem uma frase que os nossos irmãos na oração, no caso, que dirigem a oração pela manhã, eles sempre falam quando acaba a oração. É assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E eu fiquei olhando aquela resposta, como fosse um grito de guerra que os irmãos dão na oração de manhã, e estava lendo sobre Paul Yong-Soo, na sua igreja, na Coreia, ele dizendo justamente sobre isso. Qual o nível de oração que você tem? Quanto mais você ora, menos problemas você tem para resolver. Quanto menos você ora, mais problemas você tem para resolver. Então ele estava dizendo que um grande segredo que ele tinha na sua próspera caminhada era porque ele dedicava tempo à oração. Infelizmente estamos vivendo uma época onde as pessoas não têm mais tempo. Satanás tem enganado a nossa geração que não temos tempo. Não temos tempo de orar.
fazemos tudo, nos aplicamos nos estudos, investimos em tudo, gastamos nosso dinheiro com tudo. Mas quanto tempo você gasta na oração? Hoje nós temos os nossos celulares, respostas rápidas, mas não temos tempo para conversar com Deus. E precisamos ter intimidade com Deus. Quanto mais tempo você gasta na intimidade com Deus, mais tempo você vai ter comunhão com Deus. E lembre-se, a oração é um caminho de mão dupla. Quanto mais você aplica, mais o Senhor te responde. Quanto mais você dedica. E outra coisa interessante, orar às vezes é muito chato. Eu já tive essa experiência e posso falar abertamente. Quantas vezes eu fui orar no meu quarto, é só assim: alô, Senhor, muito obrigado, já pula na cama. Porque parece, o que eu vou falar com Deus? Mas quanto mais você começa a conversar com Deus, quando você começa a gastar um pouquinho de tempo mais na oração, mais você vai desejando ter comunhão com Deus. E quanto mais comunhão tem com Deus, mais você deseja gastar tempo orando. Então isso é uma coisa que você vai ganhando com a experiência, com a prática da oração. E nós temos que passar isso para os nossos alunos. Então, que você trabalhe com o seu aluno esse contexto da oração. Tempo, você precisa ter tempo para dedicar-se à oração. Você precisa ter tempo. O seu ministério, o próprio Paul Yong-Soo e todos os seus tempos, e todos os seus outros exemplos aqui de obreiros que escreveram livros, eles contaram a mesma história. O ministério deles cresceram quando começaram com a oração. Lembre-se, os discípulos foram avivados quando estavam na oração e desceu sobre eles o poder. O próprio Lutero, quando ele via e começou a estudar a palavra de Deus, começou a orar sobre as suas teses, foi quando houve uma grande mudança. No seu ministério, na sua sala de aula, no seu ministério como superintendente, como professor, como pastor, como homem de Deus, ele prosperará quando você investir tempo na oração, quando você adorar a Deus com a tua oração. Que Deus abençoe a você, professor, a você, aluno, a você, pastor, a você, amigo. Que nós possamos voltar à oração. Possamos gastar mais tempo. Você, às vezes, à noite, né, na internet, no YouTube, ou no próprio filme de canal da sua TV que você paga, você gasta 2, 3 horas. O pastor Sóstenes deu um exemplo aqui, já vamos encerrar. Uma vez conversando, ele deu um exemplo que ele pesquisou por que aqueles filmes que são famosos, eles gastam muito tempo. Por exemplo, um filme muito famoso, aí ganhou o Oscar, gasta 3 horas e meia numa tela, e você vai no cinema, fica assistindo 3 horas, 2h30. E ele pesquisando sobre isso, né, ele comentando aqui conosco, que a ideia é fazer o que aquele camarada, além da mensagem do filme, era fazer com que a pessoa se desligasse de tudo lá fora, entrasse numa sala fechada e ficasse meditando sobre aquele assunto. E isso traz para nós algo interessante. Nós precisamos parar e reservar tempo para conversar com Deus. Todo o nosso futuro espiritual depende da intimidade que temos com Deus na oração. Querido, que Deus abençoe você e que o Espírito de Deus fale melhor ao seu coração. E ore, conforme o motivo da lição, para que você tenha desejo e vontade de orar. Que Deus abençoe a você. Boa aula. Que Deus abençoe a todos. Amém.